Você tá cansado de gastar horas e horas estudando e mesmo assim não conseguir aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai aprender mais rápido utilizando essa técnica que eu vou mostrar para vocês, a técnica Feynman. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de neurociência e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para te ajudar, principalmente envolvendo ao estudo e o seu processo de aprendizagem. Bom, mas sem mais delongas, qual é essa técnica e como você faz para aprender mais rápido e utilizar ela para que você consiga absorver melhor e consiga ter um estudo muito mais produtivo? Bom, a técnica que eu trago para vocês hoje é o método Feynman. Para quem não conhece o Feynman, ele ganhou o Prêmio Nobel da Física. Então ele é bem conceituado na área de estudo e pesquisas. Mas ele desenvolveu, fora isso da área da física, ele desenvolveu uma técnica de estudos que é muito utilizada e é muito conhecida por conta de ser uma técnica muito efetiva. Foi um estudo que ele fez muito completo e que faz com que você consiga aprender mais rápido, faz com que você consiga absorver melhor aquilo que você estuda. A primeira coisa que eu sempre gosto de dizer quando a gente está falando sobre a técnica Feynman é que ela, antes de tudo, ela te ajuda a manter uma informação na sua cabeça. E por que isso se enquadra num estudo rápido? Porque quando você mantém uma informação na sua cabeça já de primeira, isso faz com que você não precise ficar estudando e reestudando e reestudando e reestudando, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas estudam de qualquer jeito e acabam tendo que ficar reestudando, reestudando, reestudando e mesmo assim ficam pegando um conteúdo de uma forma incompleta. A técnica Feynman, ela tem a função de solucionar esse problema, dessa fixação desse conhecimento na tua cabeça. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá. Quais são as estratégias e quais são as ferramentas que o Feynman aborda na técnica dele? Bom, a primeira técnica que ele aborda é que, primeiro de tudo, você precisa estudar o conteúdo. Ou seja, você vai estudar ali a matéria na base, ali no livro, você vai estudar o conteúdo. Depois que você estudar o conteúdo, você vai tentar explicar para uma criança. O que ele quer dizer com tentar explicar para uma criança? Essa é a primeira ferramenta útil que a técnica do Feynman traz, que é o quê? O que ele quer nos dizer quando ele está falando sobre explicar para uma criança? O que ele quer dizer? Ele quer dizer basicamente que quando você verbaliza aquilo que você estudou, que aquilo que você aprendeu, você põe em prática o seu conhecimento. Ou seja, se você aprendeu de fato aquele conteúdo que você acabou de ler, que você acabou de estudar, você vai conseguir falar com uma clareza muito boa, como vai conseguir falar de uma forma muito fácil de se dizer, uma forma muito clara. Por quê? Significa que você aprende de fato sobre aquele conteúdo. Porque pensa da seguinte forma: pensa você que não sabe nada sobre determinado assunto, tentar falar de uma forma clara sobre esse assunto é muito difícil. Por exemplo, eu sou péssimo com conhecimento sobre carro e essa parte do mundo, desse mundo do automobilismo, e eu sou muito ruim nessa área. Então, assim, pensa pra mim, sentar agora e tentar explicar pra vocês como funciona esse mundo, como funciona determinadas marcas de carro. Pra mim será muito difícil, eu vou só enrolar e não vou falar nada. Por quê? Eu não tenho domínio daquele conhecimento. Então, o Feynman, quando ele traz que primeiro você tem que falar para uma criança, ele está falando que você precisa praticar sobre aquilo que você estudou. E isso se enquadra na técnica de estudo ativo, que é quando eu preciso externalizar, ou seja, tirar para fora aquele conhecimento que eu tenho na minha cabeça. Ou seja, eu preciso tirar para provar para minha cabeça e provar para mim que eu sei daquilo que eu tô falando e que eu estudei de fato aquele conteúdo. Então pensa você lá numa prova, se você for até pesquisar as provas de advocacia que tem prova oral, se você não sabe o conteúdo, você não vai conseguir explicar uma resposta sobre aquela informação ou não vai conseguir falar de uma forma clara. Então essa é a primeira coisa que o Feynman traz quando ele fala sobre explicar para uma criança. E aí a segunda coisa que a gente precisa entender é por que explicar para uma criança, por que em específico uma criança? Porque uma criança, ela não tem acesso a muitos conhecimentos ainda, então ela é muito cru em relação aos conhecimentos. Então você explicar para uma criança, você tem que tentar ser o mais didático possível, porque pensa explicar para uma criança
O que é uma lei da inércia, que é uma lei de Newton. Como que você explica para uma criança isso? Você precisa tornar esse conhecimento que você tem fácil. Então, por exemplo, como eu acabei de trazer de exemplo aqui, uma área da física, que são coisas muito mais complexas. Como que eu explicaria para uma criança? Como que eu traria esse conhecimento para uma criança? Como que eu deixaria mais fácil? E quando eu faço esse exercício, eu pego aquele conhecimento que era denso e pesado e transformo ele numa coisa simples e sintetizo o conhecimento. Isso é a ferramenta mais importante para todo e qualquer estudante que quer se diferenciar. Sintetização de conhecimento. Ou seja, pegar uma coisa que parece mirabolante, transformar em coisas simples sem deixar o conhecimento empobrecido. Ou seja, falar de uma forma simples, mas não empobrecida. Então, quando você tenta explicar para uma criança, você vai estar externalizando, então você vai estar tirando para fora aquele conhecimento, mas você também precisa deixar isso de uma forma clara, de uma forma simplificada, que seja entendível para que uma criança de 5, 6 anos conseguisse entender sobre esse assunto. Então, é essa analogia que o Feynman traz pra gente. Ele quer que você externalize e simplifique aquilo que você está falando. Mas Igor, eu não tenho uma criança para eu explicar. É claro, a maioria das pessoas não tem uma criança. Você não vai amarrar uma criança e falar, você vai me escutar, você vai ouvir o que eu tenho para falar. Não, mas o que ele quer dizer? É que quando você for praticar a verbalização, ou seja, quando você for falar sobre aquilo que você aprendeu, seja se você vai falar para uma parede, seja se você vai falar para o espelho, seja se você vai falar para o nada sozinho, testando esse conhecimento, é que você pense que você está explicando para uma criança, não que necessariamente tenha uma criança presente ali, mas que você tenha que tornar esse conteúdo simplificado. Então, como eu pego um conteúdo, por exemplo, de neurobiologia que é super complexo e torno ele simples? Que estratégias que eu posso usar? Que exemplos eu posso trazer? Quando você faz isso, você está simplificando as informações que você está aprendendo. Você simplifica aquele conteúdo como um todo. Isso faz com que fique mais claro para você e também você consegue criar uma associação melhor. E sem contar, é claro que quando você está verbalizando, você está reafirmando a informação na sua cabeça. Ou seja, você está trazendo ela novamente na sua mente. E isso faz com que você retenha mais. Isso te poupa tempo de estudar. E aí, isso já vai trazer a segunda ferramenta do Feynman, que é o quê? Você identificar as gaps. O que são gaps? Gaps na tradução literal são lacunas ou buracos, se a gente for traduzir no português genérico. O que seriam essas lacunas e esses buracos? Conforme você vai explicar sobre o assunto, conforme você vai estar fazendo a verbalização de explicar sobre aquele assunto, o conhecimento que você aprendeu, você vai perceber que algumas vezes você vai ter algumas falhas, ou seja, você vai começar a gaguejar, ou você vai ficar no... então aquela coisa da física e você vai começar a se enrolar. Você vai perceber que você não consegue falar disso. Por quê? Como eu expliquei, eu só consigo falar sobre aquilo que eu sei. Se determinados pontos da matéria eu não sei, significa que eu não vou conseguir explicar sobre elas. Então, as gaps que o Feynman traz são basicamente o quê? São identificar buracos que estão faltando de conhecimento. Então, conforme você vai falando sobre aquele conteúdo que você estudou, você vai perceber que, tem alguns buraquinhos aqui que eu não completei do meu estudo. E quando você identifica esses buraquinhos do seu estudo, quando você identifica essas lacunas que você tem das informações que você estudou, você pode parar e anotar. Então, você está explicando lá o conteúdo, aí você começa, significa que eu não sei explicar. Então, como eu não sei explicar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou escrever, revisar determinado tópico. Revisar determinado isso. Anota lá, termina de fazer a sua verbalização, termina de fazer a sua explicação. Terminou, o que você vai fazer? Você vai sentar e vai revisar, que é isso que eu vou trazer na próxima ferramenta do Feynman. Mas o que você precisa entender antes? É que se você tiver uma pessoa que te ouça e que esteja ali presente para te ouvir a explicação, para que você teste o seu conhecimento, essa pessoa que ela te pergunte aquilo que ela tem de dúvida. Porque é isso que vai fazer com que você preencha mais lacunas ainda. Então pensa você, explicando o conteúdo para uma pessoa, e essa pessoa começa, mas por que isso? Você poderia me explicar melhor isso? Conforme ela vai te questionando, ela vai pondo o teu conhecimento à prova. E conforme ela põe o teu conhecimento à prova, isso vai fazer com que você
Perceba se você sabe ou não responder aquilo, e se caso não saiba responder, é ótimo, esse é o momento que você tem para errar. Se você errar agora, você pode sentar e revisar de novo, para que quando chegar no momento da prova, você não tenha essa sensação, opa, nossa, eu podia ter revisado isso. Ficou faltando essa informação. Então, preencher lacunas vai te poupar, por isso que eu falo que é um estudo que você aprende mais rápido, você aprende de uma forma mais inteligente, porque você corrige os erros antes de chegar na prova. Porque o que mais acontece com os estudantes é que eles não corrigem os erros deles antes de chegar na prova, e quando chega na prova eles só percebem quando eles não conseguem responder as questões. Então isso faz com que você acabe tirando uma nota ruim e, por exemplo, na faculdade, se for uma prova só por semestre, já era, você dançou. Então é melhor que você teste os seus erros antes do que você chegue na prova e teste lá. E lá que é o valendo tudo, né? Então, primeiro vocês precisam entender que as gaps, elas são importantíssimas. Se identificar lacunas e erros no seu estudo, conforme você verbaliza, vai fazer com que você corrija buraquinhos, e se tiver uma pessoa para que você consiga explicar, vai ser melhor ainda. E antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu tenho conteúdos muito bons para te ajudar em relação aos estudos. E também te convido a me seguir no meu Instagram, se você ainda não me segue, @IgorPsico, tá aqui aparecendo para vocês. Lá eu sempre respondo caixinha de dúvidas de vocês, e também eu consigo ter um contato maior através da nossa caixinha de perguntas. Outro recado que é super importante, que eu quero que vocês prestem atenção, é que logo em breve a gente vai abrir as vagas para a mentoria do MIP. Então eu já estou com a lista de espera aberta. Então se você quer fazer parte da minha mentoria, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta e aprender mais e menos tempo, já se inscreve e tem aqui no link da descrição, aqui abaixo do vídeo. E a última ferramenta, mas não menos importante dessa técnica do Feynman, como eu disse para vocês, a revisão. Depois que você identifica as gaps, que você já verbalizou lá, viu o que tem de errado, o que você precisa fazer, você precisa voltar nesse conteúdo. Ah, mas Igor, eu vou ter que estudar toda a matéria novamente? Não, agora você vai ser estratégico. Você vai voltar nas informações, só que agora você vai pegar elas só naqueles tópicos onde você não está conseguindo estudar. E aí você pode complementar com uma videoaula, ou se caso estiver muito difícil, você pode perguntar para o professor. Por isso que é importante que você faça isso antes dos períodos das provas, porque você consiga preencher o máximo de lacunas. Então, eu tô com essa dúvida, vou tentar responder de novo no livro, consegui achar a resposta? Ótimo. Testo de volta o meu conhecimento, reviso de novo esse conhecimento. Caso eu não consiga encontrar a resposta, eu posso perguntar para o meu professor. Mas é importante que vocês preencham essas lacunas. Não adianta só saber identificar uma lacuna sem antes não preencher ela. Você precisa saber onde elas estão, mas mais do que isso, vocês precisam saber corrigir elas. Então, eu tenho um erro aqui, então eu preciso revisar essa informação e preciso estudar novamente até que fique claro para minha cabeça. E uma dica muito boa é que vocês tragam exemplos simples para a cabeça de vocês. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre a lei da inércia, como que eu poderia explicar como seria uma lei da inércia? Trazer exemplos mais didáticos. Eu poderia trazer a lei de que se eu tenho um carro em movimento e ele tem uma batida e as pessoas vão para frente, como que eu explico a lei da inércia? É que corpos em movimento continua em movimento. Então, corpos que estão em repouso tendem a manter repouso. Corpos que estão em movimento tendem a manter em movimento. Então, eu uso de exemplo que um carro, se ele bater no muro, por exemplo, ele bate, mas as pessoas que estão no carro vão para frente ou até mesmo são jogados para fora do carro. Então, eu explico a inércia aqui. Corpos que estão em movimento permanecem em movimento. Corpos que estão em repouso permanecem em repouso. Então, eu posso usar exemplos que simplifiquem aquele conhecimento que parecia ser difícil. E isso faz com que eu torne meu conhecimento fácil e aprenda mais rápido. São essas estratégias que vocês têm que usar para conseguir desenvolver o estudo de vocês. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha aprendido de fato a estudar. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve. Como eu disse, tem muito conteúdo para te ajudar. Eu tô soltando vídeo terça e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar. Então já se inscreve e eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!